Fala pra cá ou fala pra você? Olha pra mim. Tá Olha bom. pra mim. Esqueça. Tá bom. Ele é feio. Esse cara. Como é herdar uma caminhada bem-sucedida do pai de vocês? E qual a responsabilidade disto? De dar continuidade a um trabalho tão significativo para uma sociedade como a nossa? Para mim é um compromisso com a vida. E quase não é uma opção, porque eu recebi isso desde sempre. E a formação foi feita naturalmente dentro de um outro contexto, dentro de uma abertura, dentro de uma amplitude de vida. E naturalmente, depois de muitos anos fazendo exatamente o método, para aquilo continuar sendo verdadeiro, eu tinha que criar em cima. E aí eu fui evoluindo e quase criei um método dentro do método do meu pai. Tem que trazer a sua verdade, porque a verdade que é importante, você trouxe a sua verdade para o método, né? E é Cada isso, um de nós, né? Os dois. e é isso que faz a coisa continuar sendo encantador para mim e para as pessoas. Porque se Viva você também, né? repete a coisa de uma maneira muito automática, aquilo vai atrofiando, vai perdendo em potência. Então quase que eu criei um método Renato Cobra dentro do método Nuno Cobra. Porque eu Quase não criou. eu, obviamente, eu criei. Mas a proposta do meu pai é uma transformação pelo inconsciente, porque ele fala que as pessoas agem de forma inconsciente. Só que daí eu percebi que tem alguns aspectos inconscientes que impedem delas agirem para transformarem o inconsciente. E aí eu tive que trazer o inconsciente para a consciência. E aí eu criei um trabalho que eu faço ali no equilíbrio, de um trabalho de equilíbrio com uma ciência comportamental, que o slogan é: a maneira como você joga revela parte da sua personalidade, a maneira como você perde revela ela por inteiro. Então eu consigo dar um feedback que demoraria 10 anos de terapia para pessoa em 1 minuto. E é incrível. E consigo transformar isso, porque a maneira como a gente está não é exatamente a maneira como a gente é. Porque eu posso estar cansado, mas não quer dizer que eu sou cansado. Mas se eu ficar muito tempo cansado, pode ser que eu me torne uma pessoa cansada. Então é importante. As pessoas confundem muito o ser e estar, né? Que no português tem a diferença entre o ser e estar, né? É interessante que no português tem algumas diferenças significativas que a gente tem que aproveitar, como brincar. Uma coisa é você estar, Porque uma coisa é você ser. no inglês só tem o jogar, não tem o conceito de brincar. E a nossa proposta é uma celebração da vida, é que a gente para de ser burocrático, para de pensar em chegar a algum lugar e vivencie cada trecho do caminho como algo único. Porque o objetivo é um sentido, é uma direção, um lugar para ir. Eu quero ir até o planetário. Só que eu tô aqui, se eu não aceitar onde eu tô, eu não tenho referência de para onde ir. Se eu sei onde eu tô e aceito onde eu tô, eu tenho uma equação que se fecha de eu estou aqui, quero ir para lá. Mas se eu não me aceito aqui, falo, não serve essa vida para mim, eu não consigo me nortear no espaço. Então o sentido é algo que dá uma direção. Primeiro se conhecer, né? Primeiro se enxergar, se conhecer é um ponto de partida para você ter uma caminhada. O se conhecer seria você perceber onde você está. E aí para saber até onde você pode ir. E a gente é ilimitado. E esse é um dos pontos do método, é fazer do impossível possível. E quando a gente vai se superando continuamente, a gente vai fazendo um caminho contrário ao que a sociedade fez com a gente de anulação. A gente vai resgatando a nossa fé em si mesmo. Então o primeiro passo é a gente começar a existir para a nossa vida. Se priorizar, se encontrar e dar a chance de a gente se apaixonar por nós mesmos. E esse é o método que o Nuno Cobra desenvolveu. Esse é o método cartesiano do Nuno Cobra, é a essência da parada. E a gente como uma releitura do Renato, já, assim, tem muita releitura do Renato, porque assim, essa coisa do caminho, de curtir o caminho, tem muita coisa que já é nova, né? Que meu pai também fala, mas não fala com essa ênfase, né? Eu acho que a gente chega é legal da segunda geração, porque a gente tem todo esse conhecimento, e acho que nada como uma geração depois da outra, né? Porque na verdade é difícil você, uma geração só, você conseguir elaborar muita coisa. Meu pai, ele chegou depois de 55 anos de trabalho, ele chegou num lugar que ele construiu muita coisa, né? E ele sempre está se reinventando. Meu pai é incrível, ele sempre se reinventa. Só que a gente recebe um pouco esse corpo que ele criou de conhecimento, e a gente também recebe isso e vai levando
um pouco além, porque é quase uma geração depois da outra, né? Uma cabeça depois da outra, juntando tudo isso. Eu Então acho é muito bacana. Eu acho que essa coisa da tecnologia, ela traz muito isso, né? Vem a nova geração dos smartphones, fica, nossa, o que vai vir agora? Isso aí já é bom, mas o que vem a mais? Então essa coisa de atualização é muito interessante. Atualizar, reciclar. Porque de uma certa maneira, se a gente não se atualiza, a gente caduca. Isso é um papel fundamental para qualquer um. Passa um tempo, você tem que chegar e... Sabe quando dá pau no computador, o que você faz? Você fica apertando atualiza. Porque geralmente a gente abre tantas janelas. Primeiro a gente tem que ver que não dá para funcionar com tanta coisa aberta na cabeça. E depois, se a gente não se atualiza, a gente caduca. Então chega um determinado momento e que a gente fala, tá, eu vim até aqui com tudo isso nas minhas costas, mas e agora? O que eu preciso para continuar caminhando adiante? Então assim, minha mãe, quando ela foi fazer o caminho de Santiago, eu falei, mãe, o que você aprendeu com essa história do caminho? Daí ela falou, Renato, como a gente leva peso inútil pela vida. É verdade, ela saiu com uma mochila muito pesada. E ela falou, quatro botas, 5 calças. Para que eu preciso de 5 calças? Tenho 2 pernas. 4 botas, deixa 3 botas aí, deixa 2 botas aí. Então é um pouco isso na vida, né? Chega em determinado momento você fala, tá, o que eu estou carregando aqui dos meus pais, da minha educação, da sociedade, que realmente é interessante para mim, que faz sentido. E o que não tem o menor sentido, o que na verdade só é um peso inútil. Então na verdade essa autopercepção faz a gente tirar um pouco do nosso peso, né? Tem um trabalho de equilíbrio ali, que é uma maneira de diagnosticar a pessoa e tal, de ela se perceber, de ela estar se sentindo, só que daí a pessoa, por exemplo, ela vai se equilibrar, né? E aí tem uma aluna minha que já estava conseguindo fazer o trabalho de equilíbrio, mas ela ia fazer o trabalho de equilíbrio e estava fazendo assim, ó. E aí eu falei, não, solta tudo. Ela começou a fazer o mesmo trabalho, como tipo... Daí eu falei, como que é levar o dia a dia aqui? E como é levar o dia a dia aqui? Então, através do corpo, a gente procura vivenciar outras atitudes mentais, outras posturas de vida, que tem a ver de como realmente enfrentar as coisas do dia a dia com outra maneira. Porque você estava comentando sobre como que é a sociedade perante o homem, ela é culpada de todo esse estresse. A sociedade, ela põe um consumismo. Quem é o vilão? Quem é o vilão? As nossas escolhas individuais ou o projeto de sociedade atual? Você pode chegar um pouquinho mais perto? Acho que não sai na câmera, sai? Não, ainda não. Pode chegar, né? Um pouquinho. Porque daí eu não preciso falar tão alto. Como é que é a pergunta? Sobre o estresse, já que você tocou no assunto, né? Por isso que eu gosto de ler a pergunta antes dos entrevistados, que vem na mente deles. Sim. Fica lá, claro. privado, e Aí eles linka, vão falando linka, isso, né? Claro. É espontânea, é muito legal essa técnica, não é minha, não. Claro. Essa técnica eu peguei Tá. nas aulas de filosofia. Quem é o vilão? As nossas escolhas individuais ou o projeto de sociedade atual? Sei que haverá um momento que as duas coisas vão se misturar. É muito Mas a interessante. experiência de vocês. Tá. Quem é o vilão desse estresse? Tá. Eu não gosto muito de pensar em vilão. Eu gosto de pensar em responsabilidade. Eu estava com uma aluna hoje aqui, e aí ela chegou e falou assim, porra, esse negócio de dormir é importante, mas eu moro numa família grande. Eu falei assim, ó, o sono é o A do método. E você tem que buscar autonomia. E ela falou, mas é muita gente, né? Depois ela no equilíbrio. Daí ela foi começar a se equilibrar, ela caiu e falou, não, mas é que eu tenho o pé meio chato. Eu falei, lá era a família, agora é o pé. É sempre fácil botar desculpa em algum, botar culpa em algum lugar, né? Você não percebeu que, na verdade, na hora de dificuldade você trava? Vilão. Que não existe um vilão? Existe sim a gente reconhecer os lugares onde a gente trava, os lugares onde a gente se potencializa e assumir a responsabilidade pela nossa felicidade. Na verdade, a saúde não é o estado da não doença, é o encantamento com a vida, é estar aqui hoje assim, olhar e falar, nossa, que dia! E daí de repente tá chovendo, você fala, nossa, mas que romântico que hoje, gostoso. Que astral. Então na verdade não é o estado da não doença. Muita gente ia procurar meu pai e falar, Nuno, eu não tenho saúde, mas também não estou doente, mas eu não estou legal. O que eu preciso fazer?
E daí fala, não, você não tá você, não tem problema, é que você não tá você. Então, na verdade, essa coisa de se encontrar é buscar responsabilidade, buscar ser responsável pela sua felicidade. Acho que isso é o primeiro passo. Não botar ela quando encontrar um amado, na sociedade. A sociedade realmente é muito consumista, ela acaba propagando esse conceito todo, mas é como você entende isso e como você que lida é com o isso, grande né? lance. As pessoas colocam a felicidade sempre onde elas não estão, né? Na verdade, assim, você põe a felicidade já está aqui, né? E só que você não coloca ela no momento presente, onde você está. Você coloca sempre num momento longe, que é a hora que você tiver, você possui um bem-estar, um bem material. Então, as pessoas, como elas colocam a felicidade onde elas não estão, então elas não atingem a felicidade, na verdade. A felicidade já está aqui do lado, está sentada do lado aqui. E aí meu pai brinca e fala aqui assim, ó, olha aqui a vida passando, ó a vida aqui passando, ó, pega. Então esse conceito presente, de realmente, sabe, de estar inspirado, né, de estar inspirando a vida. E isso meu pai já falava, né, falava, ave da felicidade, existe, ave pomposa de belos frutos, existe sim a felicidade, né. A felicidade, aves pomposas de belos frutos, existe sim. Está sempre onde nós a pomos, mas nunca pomos onde nós estamos. Você coloca na frente. Então esse conceito mesmo de se apropriar da parada, eu só comecei a pegar mais gosto por isso e deixar isso mais visível para as pessoas, né? Mas isso já vem super original do método. Então essa coisa de responsabilidade é interessante porque a gente tem uma parada que é da física, que diz respeito à resiliência, que é a nossa capacidade de suportar estímulos. Então, na verdade, se você começar a se escutar, que tem a ver com assumir responsabilidade, você consegue administrar toda essa pressão da sociedade sem se quebrar. Porque quando você não dorme um dia, você dá um estímulo. Quando você não dorme 2 dias, você dá um estímulo. Quando você não dorme 3 dias, você dá um estímulo. Você escuta, você volta. Não aconteceu nada. Daí você vai, se estressa um dia, se estressa uma semana, se estressa um mês, se estressa 2 meses, se estressa 3 meses, 4 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, de repente... Puta, não sei por que esse estresse me quebrou. Eu fiquei doente. Porque eu fiquei doente, eu não aguento, blá, blá, blá. Então o estresse é cumulativo, só que o relaxamento também é cumulativo. Então se as pessoas conseguissem se escutar mais, assumir a responsabilidade, elas poderiam se direcionar mais para o que elas querem, porque elas precisam, mais do que só ficar reclamando do que elas não têm. E daí eu queria dar uma parte, essa coisa, a pessoa se coloca como refém de alguma coisa. Quando você culpa, quando existe um vilão que não é você coloca a sua felicidade fora de você. Então já é um princípio já que começa errado. Né? Fala assim, tá, então existe o vilão que é a sociedade, então tá bom. Então se eu sou infeliz, a culpa é da sociedade. Então, né? Então você, na verdade, a responsabilidade vitimização, é uma vitimização muito comum, na verdade. Então, a hora que você se coloca como senhor e maestro da sua vida, que daí tem a coisa maestria, de ter a vida, se você levar a vida com maestria, você é seu próprio maestro. Então, tudo vem a partir de você. E aí é uma hora de muita potência, porque a vida é feita a partir de você. Se você se trabalha, você é a pessoa que vai ser uma influência melhor para os outros, vai estar mais feliz. Se você sendo feliz com você, a única maneira de você ser uma coisa boa para o mundo, na verdade, né? Esse princípio é muito ponto, rico. Na verdade, eu acho que é o grande lance. Primeiro, você só pode dar o que você tem. É muito egoísmo não se cuidar. Porque além de você não poder dar nada para ninguém, você ainda vai dar trabalho para os outros. E vai ser uma pessoa então, na verdade, vai estar mal-humorado, vai estar... É o conceito contrário, né? É que nem amar. É muito egoísmo amar. É tão bom sentir amor, que quem ama sente uma sensação tão boa. Então o que acontece? Levar a vida com maestria é um dos slogans básicos do método atual, que é você como seu auto-maestro, seu auto-regente, em tempo real escutando onde você está, o que você precisa, e esse sentido mesmo de que você só pode dar o que você tem. Se você não tem saúde, não tem felicidade, você está sendo egoísta com o mundo. Então o grande trabalho tanto em mudar hábitos que nos adoecem e até nos matam. Por que hoje especificamente, há essa resistência tanto em mudar esses hábitos? Eu acho que começa que a pessoa ela está fora do seu equilíbrio. Basicamente acontece isso. Eu acho que a resistência acontece porque a sociedade ela demanda uma pessoa que está sempre fora dela. Você está sempre pensando o seguinte, no trabalho, nas suas exigências que você tem no dia a dia. Então é uma pessoa que está sempre fora dela mesma. Então ela tem dificuldade em se encontrar. Né? Eu acho que tem isso e tem outro aspecto. Primeiro assim, é importante entender o que é hábito.
Hábito é uma resposta involuntária e automática perante um estímulo. Logo, se ela é automática e involuntária, não depende da sua vontade. Então é algo que a pessoa faz sem notar que se faz, é uma repetição automática. Trabalha muito isso. Então enquanto ela não trouxer à tona, isso não é autonomia nem liberdade. Por isso que o nosso trabalho que a gente faz individual, que a gente está fazendo agora aqui no parque com um grupo que a gente começou a trabalhar para poder divulgar mais o método, vai muito nesse encontro de reciclagem de hábitos. Por quê? A partir de 3, 4 semanas repetindo alguma coisa, ela se torna um hábito. E aí ela passa a ser automático e voluntário. Então a gente não propõe que você faça isso, você faça aquilo, a gente propõe que você traga à tona para sair da submersão, para sair do inconsciente, do involuntário e possa realmente ver, eu durmo, as pessoas falam assim, eu durmo meia-noite, porque eu só consigo dormir esse horário. Já é um hábito. Só que ela vai dormir meia-noite porque ela dorme meia-noite. Se ela dorme meia-noite, ela só vai ter sono meia-noite. Se a pessoa come muito de noite, não vai ter fome de manhã. Se ela come muito de manhã, não vai ter fome à noite. Na verdade, você pode então mudar a vida é muito hábitos. cíclica, só que você pode sim mudar os hábitos. Você pode atuar nos hábitos, né? Então, nosso trabalho é muito isso, atuar em hábitos que você pode falar, poxa, eu vou experimentar fazer diferente. E isso vai, você vê que é uma coisa positiva. Quando você faz diferente, é uma coisa que dá um resultado. Você fala, poxa, que interessante, eu mudei, eu fui dormir mais cedo. Então eu acordei mais bem disposto. Aí você muda o ciclo. Você pode atuar, o hábito é uma coisa que você pode atuar. Então as pessoas, na verdade é isso, tem independência e liberdade de atuar nos hábitos, né? Não é determinismo. Fala assim, eu sou assim, eu me acostumei, por isso que ele falou, a pessoa come à noite, vai sempre acordar sem fome, porque comeu muito à noite. A hora que ela não comer tanto à noite... Isso é interessante. A hora que ela fala, então você quer experimentar, você fazer uma refeição às 7 horas da noite e não comer mais nada, uma refeição leve, ela vai acordar com fome, ela já mudou um hábito. Se ela continuar fazendo isso, ela vai mudar o hábito e vai estabelecer um novo hábito, né? É que como realmente... Que é positivo. No caso. Perfeito. Saudável. Perfeito. É que como realmente, por exemplo, você acorda tarde ou acorda cedo? Eu acordo cedo. Acorda cedo. Você está acostumado a acordar cedo, então você vai falar assim, eu sou uma pessoa que acorda cedo fácil. Então você assume esse pensamento como seu. Por exemplo, você não é o pensamento dos seus pensamentos, você é o cara que pensa. Você não é seus sentimentos, você é o cara que sente. A partir do momento que você fala, sim, eu acordo cedo, aí você é esse pensamento. Só que daí as pessoas acham que os hábitos que elas têm é o que elas são, porque elas se identificam com os hábitos. Elas se identificam. Aí fica difícil dela desgrudar daquilo. Então, daí essa que seria a resistência que você fala. Aí entra na resistência. Porque dá dificuldade. Por exemplo, um cara que é obeso há 30 anos e está muito acima do peso, ele não consegue se imaginar diferente, para ele é impossível. Então ele nunca vai chegar naquilo. Hoje tinha uma menina fazendo equilíbrio ali. Ele não vai chegar porque não acredita que é possível. E aí ela já vira um bloqueio, fala, puta, não, eu não consigo, já tentei de tudo, mas não consigo. A pessoa ela se identifica com o que ela se transformou. Vira uma crença. Hoje a menina estava fazendo uma volta de costas e ela ia até metade e caía. Estava quase chegando, dando passo e ela saía. Eu falei assim, em nenhum momento você pensou que você ia conseguir, né? Ela falou, não. Eu falei, claro, assim você nunca vai conseguir, a não ser se você estiver distraído. Tanto que meu pai fala assim, quando os caras batem os recordes, é que os caras estão distraídos. Não estão pensando. Ele não sabia que era impossível bater aquele recorde ali, senão não batia. Só que daí o cara estava distraído e bateu. Então acontece o seguinte, por exemplo, o recorde da milha. Ficou 10 anos que ninguém baixava o recorde da milha. E aí um cara estava distraído, foi lá e bateu o recorde da milha. Passou mais uma semana, 2 semanas, tipo 10, 15 caras bateram o recorde da milha. Você fala, pô, de repente todo mundo estava pronto? Não, de repente todo mundo viu que era possível. Um provou que era possível e o outro foram atrás. Isso acontece, chama efeito espelho, né? Que acontece muito no esporte. Por exemplo, quando o atleta de algum país, por exemplo, que nem a gente viu na Suécia, o Bjorn Borg, era um tenista sueco como nunca havia existido anteriormente, e ele foi o número 1 do mundo durante muito tempo. Nos anos seguintes, vários suecos chegaram a ser número 1 do mundo nos anos seguintes. O que acontece? É a mesma coisa, como um sueco chegou a ser um campeão de tênis, isso estimulou e fez outros acreditarem que eles podiam chegar lá, é a mesma coisa da milha. Quando você acredita que você pode chegar, você chega, na verdade é essa que é a mensagem, você só chega onde você acredita que você pode chegar. E é isso que a gente trabalha muito, a gente trabalha o limite. O que é seu limite? O limite ele pode ir até onde você quiser. E né? como a gente consegue alcançar essa equação de equilíbrio com esse pensamento, com o corpo para o corpo? Como é que se dá isso? Porque no cérebro,
seria o lado racional e o lado emocional, competindo entre si. Quando um manda, a coisa desanda. Se o lado emocional mandar muito em você, você vai ficar na mão das emoções. Se o lado racional mandar muito em você não ouve a dor, você não tem contato com a alegria, você não tem a experiência até da espiritualidade. No corpo, como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio do corpo para o próprio corpo? Eu acho que o corpo já traz, né, esse equilíbrio. Vocês deram aquele exemplo da febre. Tá, então assim... O caminho do corpo, porque assim, a nossa proposta é trilhar um caminho do corpo, né? O caminho do corpo é um trabalho que é um caminho que já faz essa ligação entre o racional e o irracional de uma maneira muito eficiente, né? Eu acho que me parece isso, quando você fala isso, porque acontece, quando o corpo, por exemplo, é uma maneira muito interessante quando você caminha. Por exemplo, o caminhar é uma terapia por si só, porque ele traz um equilíbrio tão grande, ele é um ansiolítico poderoso, o caminhar, por exemplo. Hoje em dia descobriu que uma pesquisa super grande, feita em Harvard, descobriu que, por exemplo, você caminhar é mais eficiente do que você tomar um ansiolítico. Fizeram grupos de estudos durante muitos anos e pesquisaram qual que baixava mais a ansiedade. E viram que a ansiedade ela baixa muito mais você fazendo uma atividade física do que você tomando só um ansiolítico, que a princípio seria a mais poderosa ferramenta para baixar a ansiedade. Então assim, eu acho que o corpo ele já traz um equilíbrio. Quando você se apropria do seu corpo e faz um trabalho corporal equilibrado, né? Não é um trabalho corporal que é malhação, que é alguma coisa exagerada. Você já apazigua essa diferença entre racional e irracional. O próprio corpo ele já é um caminho para isso, de contato, na minha opinião. Não sei o que você vê muito nisso. É muito por aí. E é interessante que, de fato, tem uma coisa muito legal. Ele pode chegar mais perto ou não? Tá, eu preferia falar mais aqui, assim. Pode falar. Tá, mas é que daí eu falo um pouco fora do meu tom, assim, eu prefiro falar mais intimista. Vai pegar. Tá bom. Primeiro passo é entender que isso que ele está falando nada mais é do que a natureza. Então, o ser humano Conexão, é né? natureza. E quanto ele não lembrar disso, ele está fudido. Como pretensão, o homem se pôs como um ser racional, que é a última coisa que ele é. É verdade. Ele é um ser afetivo, um ser emocional, emocional, um animal do movimento e um pouquinho racional. Então a razão serve sim para alguns momentos, mas quando as pessoas entram em silêncio, depois de um trabalho de uma meditação ativa, eu pergunto para elas, o que você está sentindo? Todas falam assim, paz. Eu falo, você sabe por quê? Pessoal, por quê? Porque você não está pensando. Porque o pensamento não tem paz. O pensamento se encadeia um no outro. O pensamento não se enxerga, inclusive, mas não é nem sobre isso que eu vou falar. É legal do pensamento, que ele se encadeia. O pensamento não se chama enxerga. o outro, né? O pensamento se associa ao outro, mas deixa eu desenvolver o raciocínio. É que é um raciocínio mais completo. Tá bom. Então, assim, o pensamento só se associa ao outro. E quem enxerga isso é consciência, mas não é nem isso que eu queria entrar. Eu só queria entrar que o silêncio tem paz e que a gente é um animal. Enquanto o ser humano não se reconhecer como natureza, como um animal, integrante de todo o ciclo da vida, do cosmos, filho do universo, pisar no chão, pai ao universo, a mãe à terra, ele não vai entender o que ele é e vai se sentir totalmente perdido. É como um grão de areia. Um grão de areia na praia, ele é a praia. Um grão de areia em São Paulo, ele é uma sujeirinha. Então, se o ser humano não estiver conectado com ele enquanto animal, ele é uma sujeirinha por aí perdida na cidade. Então, na verdade, é conexão, né? Então, a cada dia a gente tem que lembrar quem a gente é. Se a gente tivesse conectado com a natureza, isso já era, isso já é. Por isso que a gente traz o trabalho para o parque. Mas tem todo um raciocínio, deixa eu só desencadear que agora vem uma onda assim. Tá bom. Então, o que acontece? Se o ser humano entender que ele é natureza, as coisas já se encaixam. Porque quando fala que andar é algo que regula por quê? Porque é da nossa natureza. E a natureza do homem, a natureza da vida é o equilíbrio. Buscar o equilíbrio é quase uma loucura. É como buscar o que a gente já tem. É como buscar uma caneta no ouvido e ficar procurando sem entender que já está ali. É mais para perceber o que tem do que buscar alguma coisa que não tem. E por isso que o nosso trabalho é muito simples, porque simples é o que funciona. Então o que acontece? Toda a luta do nosso organismo é para alcançar a homeostase, que é o equilíbrio do meio interno com o meio interno e do meio interno com o meio externo. Quando você está frio, você treme para produzir calor.
Quando está muito calor, você soa para refrescar o corpo. Então, o corpo já sabe fazer isso. Buscar o equilíbrio para o corpo é ridículo. É o que ele faz o tempo todo, incansavelmente. Se você ajuda, você ganha em bem-estar, saúde, em beleza. Se você atrapalha, você gera desequilíbrios. Mas você está lá só para não atrapalhar muito. Porque se você não atrapalhar muito, ele se equilibra. Porque ficar doente é uma conquista. É muito difícil ficar doente. Você precisa de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos fazendo coisa errada e ainda não fica doente. Então, na verdade, buscar equilíbrio, essa coisa de precisa de equilíbrio é ridículo. Porque o corpo não faz outra coisa, senão isso a vida inteira. Na verdade, se conectar, então o equilíbrio vem da conexão. O equilíbrio vem do reconhecimento de quem a gente é. Então, se a gente animal, tá nisso, da conexão com a natureza, claro, da integração. Mas se o ser humano é o que ele é, ele já é. Mas deixa eu e falar aí não tem nada coisa, fora do lugar. Então, mas aí uma coisa legal que você falou do homem integrado na natureza. Por exemplo, esse projeto que a gente está fazendo é exatamente isso, é trazer as pessoas para o parque. Por quê? Porque você está no parque, você está integrado, você já está em conexão com a natureza. Não tem nada mais rápido de conexão que você chegar no parque. Por exemplo, você chega no Ibirapuera, você olha aqui as árvores, você já é outra pessoa, você se conecta automaticamente, né? Eu acho que é uma conexão muito rápida à natureza. Então por isso que a gente fez esse projeto, trazer a pessoa para o ambiente natural dela. Aqui em São Paulo faz muita falta, então isso já é uma coisa muito legal desse projeto que a gente está fazendo com o grupo. Para fechar a nossa matéria, vamos colocar aquela parte política. Acho que agora vai encaixar. Tá, eu só tenho um detalhezinho assim. É muito interessante porque sim, as pessoas chegam aqui e já estão no parque, mas muita gente olha e pouca gente vê. Outro dia a menina fez o equilíbrio, ela voltou ali um pouquinho mais acordada e falou: nossa, eu vim aqui todo dia e nunca tinha visto o parque desse jeito. Essa luz, uma coisa é olhar, outra coisa é E aí, perceber. mesmo assim, já tem nossa bagagem. Outro dia eu pus a menina para fazer o trabalho ali, ela deu assim, falou: nossa, eu nunca vi o mundo assim. Daí eu falei: e o que você está sentindo? Muita frustração. Eu falei: como assim? Como eu nunca tinha visto isso antes? E aí depois ela chegou, ela ficou frustrada que não conseguiu ir. Depois que ela conseguiu ir, ela ficou frustrada que não conseguiu voltar. Depois que ela conseguiu voltar, ela ficou frustrada que não conseguiu ir leve. Daí eu falei: agora está na hora de mudar alguma coisa, né? Que tá a frustração. E daí ela começou a abandonar a frustração. Ela falou: puta, agora realmente eu estou conseguindo curtir isso. Então realmente é importante estar no lugar, mas é importante estar no lugar. Não só passar pelo lugar. E é um pouco que meu pai fala: ó a vida aqui, ó, pega, pega, pega. É importante estar aqui, mas é importante estar aqui. E isso pode ser tão óbvio, tão bobo, mas assim... E daí vem com a questão das ideias que você falou. Se você ficar pensando muito, você não está aqui. Você está onde seu pensamento está te levando. E o que chama isso? Chama os véus de Maia. Todo mundo, você é tapado, eu sou tapado, ele é tapado, só que tem alguns são muito tapados, que é muita informação, muitos véus, muito desejo, muita coisa que tem que concluir, muito pensamento, e não enxerga um palmo na frente. Você está ali, a pessoa mais linda do mundo está passando ali, você está aqui assim, ó, e o mundo mais lindo está acontecendo ali, você está aqui no que o mundo poderia ser. Então a gente procura de uma certa maneira vivenciar, a pessoa está ali realmente, está ali alongando. É um trabalho realmente de ela se degustar, sabe? De ela dar um beijinho na perna, de ela chegar e essa coisa de a pessoa vai fazer um trabalho, sabe? Tipo... Tá inteira no alguma que ela coisa tá fazendo, mesmo tá inteira de... em cada momento, né? Ou seja, uma celebração da vida, uma celebração do corpo. Uma presença Isso genuína. É espiritualidade, porque é ela junto com ela mesma. De corpo e alma em tudo que está fazendo. Conexão e espiritualidade, né? Conexão e espiritualidade junto. Conexão é espiritualidade. Então, é isso, basicamente é isso. Porque, do ponto de vista político, nós estamos tão doentes. Já que é tão acessível estar equilibrado, buscar estar saudável, por que o brasileiro está tão doente? E aí é tanto rico quanto pobre. Tá, eu quero responder. Eu acho que tem aquela música assim, né? O mundo está muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Então, na verdade, eu acho que a primeira é uma coisa mundial dos sistemas. Os sistemas nenhum deu certo, né? O comunismo nunca conseguiu realmente ser comunista, o socialismo nunca foi social, a democracia nunca foi democrática. Então o homem tem uma dificuldade séria com os sistemas, assim. Isso é um buraco grande, eu não vou nem aprofundar nisso. É muito profundo. Mas existe aí um desvio do homem dele mesmo.
Tipo, é isso, ele deixou de se entender como integrado à natureza e se desintegra com isso. Isso para mim é um grande desvio. É um grande desvio da humanidade. O desvio do simples, ele quis pegar, meu pai fala que o homem quis pegar um atalho para simplificar e se perdeu nesse caminho. Com a tecnologia, aquilo que era para servir a gente passou a servir aquilo. Então tem uma frase que fala assim, o problema do passado foi os homens terem se tornado escravos, o perigo do futuro é eles se tornarem robôs, não é tão futuro isso. Já é robô, né? Então essa é uma primeira lacuna. A segunda lacuna grande é que quando se fala em saúde, se fala na verdade não em saúde, a gente tem um ministério que é o Ministério da Doença, que de nada cuida de saúde, as pessoas fazem um plano de doença, que dá tantos dias de UTI. As pessoas quando pensam em cuidar, elas na verdade elas pensam em cuidar da doença. Então elas não entendem muito o que é saúde. Saúde é prevenção, né? Trabalhar... E pior que quando elas vão cuidar do corpo, elas agridem a saúde ainda, isso que é pior. Então as pessoas não fazem nada, agridem a saúde, começam a treinar e começam a agredir mais ainda a saúde. Preso a uma estética, preso a um raciocínio de imediatismo, de malhação. De resultado rápido. Meu pai fala que malhação é para Judas no sábado de aleluia. Que o corpo tem que ser tratado com carinho e com respeito. Então o conceito, na verdade, de saúde é todo atravessado. Quando se pensa em falar de saúde, já se pensa muito mais em doença. Então é quase um pensamento de ausência. Então é todo um viés bem atravessado. Mas isso pode mudar, por exemplo, a gente percebe assim, eu acho que vai chegar uma época daqui a 10, 20 anos que vai ter uma mudança, mesmo na empresa. Porque as empresas, ela tem um prejuízo muito grande se ela não investir em saúde, porque ela tem uma pessoa trabalhando que está infeliz, que está desconectada e está rendendo menos e que adoece mais. Então, na verdade, quando você investe em saúde, você cria um sistema até para o Estado que é econômico. Na verdade, se a pessoa adoecer menos, o Estado vai gastar menos também. Só que o Estado não tem uma política de saúde, na verdade. Isso que ele falou, não existe uma política de saúde no Brasil. E em alguns países até que acho que existe, de estimular esporte, de ter mais coisas que seja voltada para uma questão de criar questões que deem acesso à população à saúde. A população não tem acesso à saúde de verdade, não tem. E na verdade, quando se pensa em saúde, eu acho que outros lugares acertam, menos pelo esporte, que muitas vezes o esporte não é saúde, às vezes pode ser. Mas acerta mais por um senso de integração mais evoluído do que é saúde, do que é viver bem. E de colocar dinheiro nisso, porque as pessoas não colocam, no Brasil não colocam dinheiro. Claro, mas o que acontece? Não é questão só de colocar dinheiro na saúde, mas é uma questão do seguinte, diminuiu em 50% a área verde em Pinheiros. Isso é diretamente ligado à saúde. Isso é não pensar em saúde. Mas o que acontece? É um senso tão desvirtuado econômico, de a grana manda em tudo, que o ser humano fica sendo devorado pelo dinheiro. E o dinheiro é uma coisa boa, é uma energia e tudo mais, mas assim, não pode o homem ser comido assim dessa forma. Então ele perde a saúde quando ele se perde dele mesmo, do que é importante. Então quando ele acaba degradando as áreas verdes, acaba não respeitando o idoso, acaba as crianças tendo uma educação horrível, que o sistema de educação é trágico. A educação já é Isso para mim é também. Saúde. Saúde é o entendimento de ser humano enquanto nobre, enquanto divino. Aliás, saúde é um tema muito global. Quando você fala de saúde, você fala de educação. Então, transporte. Então, quando você fala saúde, você vai falar assim, tá, é um entendimento que o que acontece? A indústria automobilística, de novo, o rendimento engole a saúde. E, na verdade, era ele que era para fazer a gente viver melhor. E é o que faz um desserviço e faz o trabalho justamente ao contrário. Isso, o transporte tem muito a ver com saúde, porque se a pessoa se transportasse caminhando ou de bicicleta, se não tivesse automóvel, todo mundo seria mais saudável, né? Como era 100 anos atrás. Então o que acontece? O grande barato é que o ser humano se equilibra, de novo voltando, de uma forma natural, desde que ele esteja sendo natural. E o que aconteceu é que tirou o natural do homem e tirou o entendimento de que ele é natureza. E aí ele se desvirtuou totalmente, criou-se um ambiente artificial, onde a felicidade é comprada, a pessoa precisa ir no shopping para celebrar alguma coisa, e aí desvirtuou completamente, porque o que acontece? Se o ambiente funciona naturalmente, você não precisa pensar para ter atividade física, ninguém vai ter barriga e não é porque não quer o que quer, porque não dá. A pessoa tem que ir andando, quando vê tem que comer demais para ter uma barriga, porque quer. E a gente só pode querer o que quiser, não tem o certo e errado. E o homem confundiu conforto com felicidade, né? Conforto e bem material. Essa é uma coisa importante. Qual a associação do homem hoje em dia? Ele estuda para ter um conforto, para comprar um carro, para ser uma pessoa que vai ser bem sucedida.
Só que, na verdade, esse bem-sucedido é em que termos, né? Na verdade, ele é um bem-sucedido que ele trabalha, não vive para ele, vive para um sistema de consumo que se autoalimenta e que consome ele mesmo, né? Então é um sistema realmente muito perverso. E esse sistema perverso ele vai para a política, ele vai para vários lugares. Então a gente vive no sistema perverso, né? Se a gente fosse pensar de maneira complexa. E é interessante isso que ele está falando, porque daí você vê que o rico não é mais rico do que o pobre. Muito pelo contrário, a maioria dos ricos é muito mais pobre do que os pobres. Isso é interessante a gente pensar. A gente trabalhando muito com pessoas que são grandes empresários, eles são muito escravos de uma agenda, então, não tem tempo para filho. Então, às vezes, eu pego minha empregada que trabalha comigo, que é doméstica, eu falo, gente, que feliz que ela é. Ela vai lá, trabalha o seu trabalho tranquila. É um trabalho braçal, que até é legal ser braçal, porque ela movimenta, ela não tem muito pensamento, muito estresse. E o empresário vive muito pior do que ela. Pior do que um faxineiro, muitas vezes. Um exemplo mais pontual, vive, né? Eu acho que dá para entender. Em termos de qualidade de vida. Ele vive muito pior, porque ele não tem qualidade de vida. Eu acho que a faxineira ainda fica mais difícil de entender, apesar de que eu entendo simples. Mas uma coisa bem óbvia é o seguinte, eu peguei um aluno meu, trabalha com finanças, bem sucedido, trabalha com hipismo, e eu virei para ele e falei, e ao teu almoço, quanto tempo você tem? Ele virou e falou, 10, 15 minutos. Eu falei, não, você tá brincando, se tempo é dinheiro, então você é bem pobre, hein? E aí eu falei assim, pô, mas você viu que até os garis, a galera que trabalha na rua, limpeza, com reconstituição, eles tiram uma soneca, deita. Os caras têm pelo menos ali 30, 40 minutos para dar uma cestazinha. Deita ali na rua mesmo, na praça, na grama. E tem muito menos estresse, né? Como você não tem nem 10 minutos para comer, isso não é entendível. Teu patrão não deixa? Não, eu sou meu próprio patrão. É pior ainda, eu acho que então, ser patrão é bem mais complicado. Eu acho que isso não é ser só patrão. Não, você ser patrão é mais complicado, porque tem uma crítica do socialismo que mete o pau no patrão, mas o patrão é o que mais sofre, eu acho. Eu acho que o que mais sofre é o patrão, porque o patrão ele tem um peso tão grande. A gente que trabalha com empresário, a gente vê isso. O empresário ele tem um peso tão grande em cima dele, porque por isso que ele fica obeso, por isso que ele fica hipertenso. Então, na verdade, o rico ele é muito mais infeliz, assim, e nesses termos ele tem um bem material incrível, ele tem o iate dele, mas é um cara infeliz e desconectado com ele mesmo. Então, eu acho que assim, essa ambição que tiveram de botar o cara rico é o ideal de vida, é um ideal totalmente equivocado, porque o cara rico é o cara... Mas a questão ainda tem um buraco ainda mais sutil, que a questão não é você ter ou não ter, a questão é você possuir ou ser possuído. Ou ser possuído, é verdade. Tem gente que você pode possuir sem ser possuído pelo que você possui. Aí sim. E você pode ser possuído pelo que você não possui. Então o pobre pode ser possuído pelo que ele não possui. Também pode ser. E o rico pode possuir sem ser possuído pelo que ele possui. Essa questão então, relativa. Não é questão do ter ou não ter, porque aí cai num óbvio, uma coisa muito óbvia. É verdade. Então não é ter ou não ter. Não dá pra a questão é o quanto é você escravo do que você tem. Ou até escravo do que você não tem. Total. Não, aí fecha total, é verdade. Qual seria a mensagem que vocês deixariam para nós, como agentes da saúde? Vive e deixa viver, tô brincando. E a gente fecha aqui com essa mensagem. A mensagem de saúde, assim? E antes agradecendo a família Cobra, né? Pelo que nos oferece. É muito simples ter saúde, não precisa fazer muita coisa. Vai aos poucos reciclando os seus hábitos com muita amorosidade, traz eles à tona porque isso é liberdade, isso é autonomia. Isso é um pouquinho de livre-arbítrio que as pessoas têm ilusão que tem, sem ter. Quando você consegue realmente olhar o que... Primeiro assim, quando você passa a existir na sua vida, você passa a habitar a sua vida. A maioria está aí, mas não tem nem tempo para assim, então não existe. Então a primeira coisa assim, dê uma chance de você existir, dê uma chance de se acontecer, dê uma chance de você se apaixonar por si mesmo. E a partir daí se enxergue onde você está e o que você faz. E possa com amorosidade e ressignificando isso com muita calma, de uma maneira mais simples possível. Um passo à frente, você já não está mais no mesmo lugar, como diria o Chico Sainz. Esse é o nosso dilema. No nosso trabalho, a transformação é uma coisa que ocorre de maneira natural e sempre muito, muito devagar. A gente nunca ultrapassa o limite de cada aluno, a gente empurra esse limite devagarinho, tem um respeito muito grande pela pessoa. Então, na verdade, a mensagem é essa, dê o primeiro passo, né? Dê o primeiro passo e com cuidado, sem ansiedade, respeita isso e vai devagar levando, que isso vai crescer. O pouco que você faz, a cada dia, ele se transforma em uma coisa muito grande. E nosso limite, ele não tem limite. Na verdade, o nosso limite, ele está onde você coloca o seu limite, né? Então, você pode expandir esse limite
sem fronteiras, né? Como os Isso, atletas fazem, como o isso. Ayrton fez, como muita gente faz. E o grande segredo do trabalho é a gente nunca passar do nosso limite, mas empurrando esse limite para lugares cada vez mais extremos. Mas tem uma coisa mais interessante ainda, que é o seguinte, é o conceito de que no Rio seria já é, mas é um pouco metido. O do Nordeste é mais interessante, que é o então pronto. Então o cara olha e fala assim, nossa, vai entrar uma tempestade, aí vai cair o mundo, cara, então pronto. Ah, mas daí o mar vai ficar storm, não vai dar nem para chegar perto. Então pronto. Mas daqui 3 dias vai ficar perfeito, vai ser o maior mar do ano. Cara, então pronto. Então eu acho que o então pronto é a maior genialidade do Brasil para exportar para o mundo. Que é, tá aí, já, então pronto. Tipo, você já pensou em você já começou a dar um passo no sentido de uma coisa boa para você? Já tá então acontecendo. pronto. Não é onde você vai chegar com aquilo. É o já é, mas mais legal ainda, que é o então pronto. Então pronto é genial. Então a gente fecha aí, então pronto. Então pronto. Obrigado. Nossa.